Oi pessoal, sou a Yasmin, professora de Física 1 de vocês. E hoje a gente vai continuar vendo as leis de Newton. Deixa eu ver se tá gravando aqui mesmo. Tá gravando. Hoje é a terceira lei de Newton, a gente vai fazer uma revisão também. Vai ser uma aula bem rapidinha. Acho que vai ser a aula mais rápida que eu já dei pra vocês. Eu sou a professora Yasmin. Eu já falei, né? E aula 8 é isso, terceira lei de Newton, mas vamos começar com uma revisão. Bom, esse exercício aqui é sobre a segunda lei de Newton, mas vamos revisar. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que todo o corpo tende a continuar parado ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força agir sobre ele. Lembram? Lei da inércia. Segunda lei de Newton, que é esse exercício aqui, é sobre ela. É o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração, lembram? Então esse exercício aqui é da UEL, hoje eu tô louca da UEL, vocês vão ver que tem mais exercício dessa faculdade. E vamos começar. É bem de boa, às vezes o Enem ele mexe com esse tipo de exercício também, então é legal saber trabalhar com letras e não com os números, não com os valores propriamente ditos. Bom, vocês vão ver aqui. Então vamos lá. O ELPR, um corpo de massa M é submetido a uma força resultante de módulo F. Então eu já vou sublinhando sempre as coisas aqui, para não me perder. Adquirindo aceleração A. Então tudo aqui não tem nenhum valor aqui, são só incógnitas, né? A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa massa m dividido por 2 para que ele adquira aceleração 4a deve ter módulo. Tá, então vamos respirar. Então vocês podem ver aqui que os resultados eles são com letras também, então que a gente não precisa encontrar nenhum número, claro, né? Porque não tem número pra gente encontrar. Então vamos mexer com o que a gente tem. Ele diz que um corpo de massa é submetido a uma força, massa m é submetido a uma força resultante de módulo F adquirindo uma aceleração a. Então, é o que a gente já conhece. F1, né? Essa força, eu vou chamar essa força primeira que ele falou de F1. Horrível essa letra, mas tudo bem, vocês já estão acostumados, eu acho, né? F1 é igual a massa vezes a aceleração, beleza? Essa massa M aqui que ele te falou e essa aceleração A aqui que ele te falou. Então, e a força resultante, essa é a pergunta, né? A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M2 para que ele adquira aceleração 4A deve ser... Então, vocês concordam que essa força resultante aqui não é igual a essa F1, né? Porque ele vai adquirir uma aceleração 4A e vai ser num corpo aqui de massa... com a metade da massa M, né? Que a gente tem. Então, vamos lá. Então, força resultante eu vou chamar de F2, essa segunda força resultante que ele está nos falando, essa que ele quer saber, né? Na resposta. F2 seria igual, né, a M dividido por 2, que ele nos falou, vezes 4A, que é a aceleração que ele adquiriu no final. E a gente quer saber qual é a relação entre essa F2, ele quer saber, e essa F que ele te falou aqui. Ele quer saber essa F2 aqui corresponde a quantos F? Tá vendo a resposta aqui em F? Então, a gente tem que descobrir. Vocês se acalmem. Quando surgir exercícios assim, gente, vocês têm que parar e fazer todas as relações que vocês conseguirem. Todas as relações. Então, aqui tá todas as relações que eu consegui fazer. Porque eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração. Aí, eu fiz a primeira força que ele me falou e fiz a segunda força que ele me falou aqui embaixo. Então, eu quero saber a quantas F1 corresponde esse F2. O F1 seria esse F aqui, né? Que eu chamei de F1 para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos simplificar as coisas primeiro, né? Então, como aqui tá tudo multiplicando nessa segunda conta aqui, eu vou pegar esse 2 aqui e vou simplificar com esse 4 aqui. 4 dividido por 2 é 2, certo? Olha como é fácil. Já chegou na resposta. Então, F2, que é o que a gente quer saber, essa força resultante aqui no final, é igual a 2MA. 2 vezes M vezes A. Por quê? Porque eu cortei, né, o 2 aqui de baixo com o 4 aqui de cima e ficou só o 2 aqui em cima, certo? Tá, Yas, mas o que isso tem a ver com tudo? Bom, pessoal, aí vocês olham aqui. Eu sei que F2 é igual a 2MA e eu sei que F1 é igual a MA, certo? Então, é só trocar aqui nessa conta de baixo. Então, F1 não é igual a MA? Então, pronto. Então, esse MA aqui é a mesma coisa que F1. Então, eu sei que F2, essa força aqui, essa força resultante que ele quer saber, é igual a 2F. F1, né, ou F, que foi o que ele falou no começo. E ele quer saber exatamente essa relação. F2 é igual a 2F1. Vamos ver se a gente encontra 2F. Eu só chamei de F1, mas é F, né? Vamos ver se a gente encontra 2F aqui nas respostas. Aqui, ó, C. Então, a força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa com a metade da massa, né,
para que dê 4, para que a aceleração fique 4 vezes maior do que a aceleração inicial, seria uma força de 2 vezes maior do que a primeira força que eu apliquei. Deu para entender mais ou menos? É meio confuso, mas quando aparecer muita letra, quando não aparecer valores, o Enem às vezes ele brinca com esse negócio de letra e não põe valores. Vocês façam todas as relações que vocês conhecem e a resposta vai aparecer na cabeça de vocês. É sempre uma coisa meio assim, tipo, você vai trocar uma coisa por outra, como aconteceu aqui, ó. F2 é igual a 2 vezes M vezes A. Aí você tinha que pensar, putz, eu sei que M vezes A é igual a F1. Pronto, encontrei a resposta. É bem assim, vocês escrevam que as coisas vão aparecer na cabeça de vocês. Matemática é assim, física é assim. Vocês têm que escrever tudo que vocês conseguirem, gente. Todas as relações que vocês conseguirem pensar na sua cabeça, porque é só isso. Então, vamos lá. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Essas daí vocês já devem ter ouvido outras vezes. Então, eu vou ler a definição para vocês. Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, que seria a ação, né? Então, este corpo B exerce sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente caminha, aqui embaixo, quando a gente caminha, o que acontece aqui? Acontece uma terceira lei de Newton, acontece uma ação e reação. Por quê? Porque você vai empurrar o chão com uma força, que seria a ação, você vai empurrar o chão com uma força, e o chão, ele vai fazer uma força de mesma direção e sentido oposto no seu pé. Sentido oposto por quê? Porque você empurra o chão para trás, você empurra o chão para cá, ó, e o chão ele faz uma reação em você para frente, por isso que a gente se move, né? Quando a gente empurra o chão para trás, a gente se move para frente, a gente caminha para frente, beleza? Deu para entender? Aqui o segundo exemplo. Então, outro tipo de força, né? Força gravitacional. Então, quando a Terra faz uma força... Isso daqui é muito hipotético, né? Quando a Terra faz uma força sobre a maçã, pra cá, ó. Olha a Terra tá atraindo a maçã pra cá, certo? A maçã também faz uma força sobre a Terra. Claro que a gente não sente essa força, porque essa força é ínfima, né? Que a maçã, de massa pequeniníssima, vai fazer sobre a Terra, que tem uma massa gigantesca. Mas é isso que acontece. A Terra faz uma força sobre a maçã, que é a ação, e a maçã faz uma força de mesma intensidade, mas sentido oposto à Terra. Deu pra entender mais ou menos? Aqui, quando uma pessoa atira, eu separei até uns vídeos pra vocês. Quando uma pessoa atira, vocês sabem aqueles vídeos que a pessoa ela atira e bate com a arma na cara? Então é isso. Então ela faz uma ação e aí ocorre uma reação. A arma faz uma força de sentido contrário e bate na cara da pessoa. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui. Esse mouse tá horrível, gente. Juro, desabafos. Manter minhas anotações? Eu quero manter minhas anotações. Tá, olha só isso. Isso aqui, ó, ação e reação pura pra vocês. Então, se deu pra entender mais ou menos, né? Então, só pra ficar bem claro, vamos pegar esse exemplo do jogador e vamos esmiuçar ele bem direitinho. Então, o jogador, isso daqui é ação e reação também. O jogador, ele dá um chute na bola, ele faz uma força na bola pra aquele sentido, dá pra ver, pra esse sentido aqui. E a bola faz uma força no pé dele, e na mesma direção, mas em sentido oposto. Lembram? Direção e sentido? É direção horizontal, vertical. Sentido é pra onde? É direita e esquerda. Por exemplo, horizontal, direção. Direita e esquerda na horizontal seria o sentido. Então, faz uma força na mesma direção, horizontal nesse caso, mas no sentido oposto ao que o menino fez. Faz sentido? Então, o que Newton descobriu? Newton descobriu que todas as forças no universo elas ocorrem em pares. Então, se você fez uma força em alguma coisa, essa coisa vai estar fazendo uma força em você de sentido oposto no mesmo momento que você fez essa força. Faz sentido? Tudo ocorre em pares. E essas forças, elas têm sempre a mesma natureza. Então, por exemplo, força que eu faço numa parede. Quando eu empurro uma parede, por exemplo. Essa força é uma força de contato. Então, a parede vai fazer uma força de contato como reação. Vai fazer uma força em mim de contato. A reação de reação à força que eu fiz nessa parede. Deu pra entender? E, por exemplo, aqui, ó, a força gravitacional que a Terra está fazendo sobre essa maçã. Então, a maçã vai fazer uma força gravitacional também sobre a Terra, de reação. Faz sentido? As forças, elas sempre têm a mesma natureza. Não existe, por exemplo, eu fazer uma força nessa parede e essa parede responder à minha força com uma força gravitacional e não como uma força de contato, entendeu? São sempre de mesma natureza. E as forças de ação e reação, elas não se anulam. Isso é importantíssimo, porque o vestibular, ele brinca com o aluno, né? Ele quer ferrar vocês. Mas é assim,
O que o vestibular vai tentar te pegar? Ele vai tentar falar assim, ó, mas se toda a força que eu faço tem uma força de mesma intensidade, mas de sentido contrário, então toda a força se anularia. Então, por exemplo, eu não conseguiria chutar uma bola, porque se eu faço uma força para essa bola ir para cá, e ao mesmo tempo essa bola faz uma força de mesma intensidade pro outro lado, então elas se anulariam e a bola não se mexeria. Nada disso. Por quê? Porque ação e reação, elas ocorrem em corpos diferentes. Não ocorrem no mesmo corpo, no mesmo corpo, senão todas as forças se anulariam mesmo. Mas ela não ocorre. A ação ocorre em um corpo e a reação ocorre em outro corpo. Então, fiquem atentos a isso, porque eles vão tentar pegar vocês. Eles vão tentar perguntar, ué, mas se tem ação e reação de mesma intensidade, por que o corpo ele se mexe, então, se as forças se anulariam? Nada disso. Elas ocorrem em corpos diferentes. Olha só, por exemplo, esse exemplo da bola aqui, só voltando rapidão. Olha só, ele vai chutar essa bola, vai fazer uma força para esse lado e a bola vai fazer uma força no pé dele pro outro lado, mas a força de reação, ela não ocorre na bola mesmo, ela ocorre em outro corpo. Olha só, deu para entender mais ou menos? Então, prestem atenção nisso, porque o Enem já brincou com isso, a gente vai fazer um exercício para vocês verem, pessoal. A força de reação não ocorre no mesmo corpo que a força de ação, entendeu? Então, beleza. Bom, vamos lá para o exercício. Olha só como é rapidão, já está acabando, belezão? O UEL de novo, eu sou a louca da UEL hoje. Então, antes de começar esse exercício aqui, eu quero fazer uma coisa com vocês, perguntar uma coisa para vocês. Tem uma força sendo aplicada. Esse daqui é um bloco C, tá? Um bloquinho C, o menorzinho de todos. Vamos fingir que ele existe, né? Esse bloquinho C. Eu pergunto pra vocês, essa força que eu estou fazendo aqui, ela é a mesma força que A faz sobre B, que é a mesma coisa que B faz sobre C? Não. Essas forças não são iguais. Por que essas forças não são iguais? Bom, pessoal, olha só o que acontece aqui. O A, ele tem que empurrar o B e o C. O B só tem que empurrar o C e o C só tem que vencer a força do atrito. Então, as forças que esses blocos estão fazendo são diferentes um sobre o outro, tá? Só para ficar bem claro isso, a gente vai estudar bloquinhos melhores antes. Bloquinhos, ele é uma matéria da física que já caiu no Enem algumas vezes e que ele junta várias matérias. Então, é muito interessante. Vamos começar a se habituar aos bloquinhos, né? Agora, vamos lá. Vocês vão ver que é bem fácil esse exercício e, bom, tomara que caia no Enem para vocês acertarem. Bom, esse bloco C aqui não existe mais, tá? Mas é que eu tô com preguiça de pegar a borracha que a gente perde tempo. Os blocos A e B têm massas MA, já anoto. Ai, meu Deus, eu fiz um risco. MA, 5 kg e MB, ou não precisa nem anotar, só sublinha que tá bom. E estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. O que ele quer dizer com perfeitamente liso? Prestem atenção aqui, ó. Os vestibulares, eles usam os mesmos mecanismos para te contar alguma coisa. Que não tem atrito. Atrito igual a zero. Atrito é igual a zero. Tá? Perfeitamente liso é isso. Aplica-se ao corpo A força horizontal F de módulo que é a mesma coisa que intensidade da força, né? O valor da força, 21 newtons. A força do contato entre os blocos A e B tem módulo. Então, lembrem, essa força aqui primeira não é a mesma força que A faz sobre B. Lembram que eu ensinei pra vocês, que as forças elas vão se modificando, é diferente o valor da primeira força, dessa força aqui e dessa força aqui, beleza? Então, vamos lá. Isso daqui é só pra vocês verem que a gente vai usar a segunda lei de Newton e tem ação e reação em bloquinhos também, mas nesse exercício a ação e reação não vai ser tão importante, tá? Bom, então vamos lá. A força do contato entre os blocos A e B tem módulo, então eu quero saber a força que A está fazendo sobre B. A força do contato entre A e B. A e B. Bom, pessoal, primeiramente, beleza. As forças que estão agindo sobre cada bloco, elas são diferentes, como eu falei pra você. Essa força aqui não é igual a essa força aqui, beleza. Mas o que vai ser igual para todos os blocos? Pergunto a vocês. Bom, a massa eu já sei que não é igual, a força não é igual. Então, o que sobra para ser igual? A aceleração. Então, quando eu empurro vários blocos, vocês concordam comigo que eles vão estar todos na mesma aceleração, né? Para eles estarem indo juntos, se movendo juntos, eles vão estar todos na mesma aceleração. Então, eu sei que a aceleração para A e para B vai ser igual. Então, vamos lá. Então, essa força tem módulo 21, e ela está empurrando os dois blocos. Então, eu posso juntar esses dois blocos, certo? Então, eu posso juntar essas massas e considerar que essa força está empurrando um bloco só,
um bloco só de 7 quilos, de 5 quilos mais 2 quilos, certo? Então, é como se essa força ela estivesse empurrando 7 quilos no total e eu quero descobrir a aceleração. Porque se eu descobrir essa aceleração, eu descubro a aceleração que os dois estão. Então, porque os dois estão na mesma, né? A aceleração para A e para B é igual. Então, tá. Aí vai ser assim, ó. Vai dar aqui, ó. 21 dividido por 7. Eu passo esse 7 aqui dividindo. A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Putz, descobri a aceleração. E o que eu faço agora para descobrir qual é a força que A está fazendo sobre B? Eu pego B isolado e descubro. Olha como vai ser fácil isso. Então, eu sei que B tem massa 2 kg, certo? Então, é só fazer outra F é igual a M vezes A para o B. Então, eu sei que a aceleração dele é 3, então vou fazer o quê? F, que é o que eu quero descobrir, a força que está atuando sobre B, né? A única força que está atuando sobre ele, se você pegar o B isolado, é a força que A está fazendo sobre ele. Essa é a única força que está atuando sobre ele. E a gente vai ver depois, quando a gente vai estudando mais detalhadamente, claro que essa força que A está fazendo sobre B tem uma reação, né? Que é de mesma intensidade, mas sentido oposto, que é a força que B está fazendo sobre A para cá. Mas isso daqui é irrelevante pra gente agora, mas é só pra vocês verem como que a terceira lei de Newton funciona pra qualquer coisa, claro. Então, a massa de B é 2, que é o que a gente quer saber, né? Força de contato entre o bloco A e B. Isso. A massa de B é 2 quilos e a aceleração dele é 3. Então, a força resultante, a força de A sobre B, A e B aqui, ó, é igual a 6. 6 newtons é a força de contato entre eles. Eu espero que eu tenha acertado. Mas eu tenho quase certeza que eu acertei. Então, é que eu tenho maior medo de ter errado alguma conta, alguma coisa. Mas fica aí, né, o aprendizado pra vocês, que exercício é muito importante e às vezes cai bloquinhos no Enem, em outros vestibulares. É um assunto bem, assim, quente. Bom, então aqui a gente já começa a revisar todas as leis que a gente viu. Então, vamos lá. Esse G1, né, é uns exercícios que eu costumava fazer muito na escola. Então, vamos lá, que eles são bons para revisar. Raciocine a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei física. Coluna 1, afirmação. Quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Qual será essa lei, hein? Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Achei meio feia essa afirmação, mas deu pra entender o que ele tá querendo dizer, né? Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra parando, o garoto é então lançado para frente. Então, ele quer saber o que tem a ver, né, com a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Qual deles corresponde a cada coisa. Então, qual dessas afirmações corresponde à terceira lei de Newton, lei da ação e reação? É esse daqui que ele fala, né? Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão, a pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa, ou seja, porque tem uma força de mesma intensidade atuando sobre a cabeça, mesma intensidade e sentido oposto, né? Atuando sobre a cabeça dessa pessoa é ação e reação. Então, aqui é 2, aqui dentro desse parênteses aqui seria 2. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, o que tem a ver com a primeira lei de Newton? O terceiro aqui, né? Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra parando, o garoto é então lançado para frente. Por quê? Porque ele estava em movimento, ele tendia a continuar em movimento, então ele foi lançado para frente. Então, é 3 aqui. E a segunda lei de Newton, né? Sobrou 1, é força igual a massa vezes a aceleração. Então, é aqui, quando o menino ele faz uma força no carrinho, o carrinho adquire uma aceleração bem facilzinho. Então, é 2, 3, 1, certo? A ordem correta das respostas da coluna 1 de cima para baixo é 2, 3, 1. Mano, fácil. Vocês tiraram de letra, certeza. E aí, última aqui do Enem, pra vocês verem como o Enem ele já jogou com terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos lá. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, é isso que eu falei pra vocês, que o vestibular joga com a gente com essas confusões. Então, a lei da ação e reação, quando a gente fala que existe uma reação, né, de mesma intensidade, mas sentido contrário, essa reação, ela não ocorre no mesmo corpo que você fez a força, ela ocorre no outro corpo. Então, o que acontece quando você empurra um sofá, né? Você faz uma força no sofá
E esse sofá, ele faz uma força de sentido contrário em você, não no próprio sofá. Então o menino, ele se enganou, né? Na verdade, ele só estava sendo safado, mas o que ele queria alegar? Que na verdade a ação e reação, elas ocorriam no mesmo corpo. Então eu fazia uma ação no sofá e a reação também aconteceria no sofá, anulando a força que eu fiz, e a força se tornaria zero, eu nunca ia conseguir mexer o sofá. Mas não, a força de reação, ela ocorre no corpo do menino e não no próprio sofá. Entenderam? Então esse foi o engano dele, né? Que ele não queria, na verdade, fazer nada. Então, qual que é o argumento que a mãe tem que usar? A força de ação é aquela exercida pelo garoto? B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Nada a ver. A força que o chão exerce sobre o garoto se anulam? A força que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Gente, o que é essa concordância aqui? A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Não existe isso. Força de ação e reação têm a mesma intensidade sempre. Lembrem isso. E o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. É exatamente isso. É exatamente essa a pegadinha do vestibular, tá? Então, ação e reação. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas ação e reação não atuam no mesmo corpo. Não atuam no mesmo corpo. Por isso que as coisas conseguem se mexer, beleza? Beleza? Então é isso. Então é só isso a aula. Não sei quanto tempo ficou mais ou menos. Deve ter ficado uns 20 minutos, porque eu me enrolei um pouco. Mas eu desejo pra vocês tudo de bom. Bons estudos. Sei lá. Ai, gente, tudo de bom pra vocês. Só estudem, não desistam, tá? Eu tô aqui torcendo por vocês. Ai, esse mouse tá muito ruim. Manter. Parar a gravação. Ai, meu Deus, eu não consigo mexer. Ai, vou conseguir.